Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Atos capítulos 1 a 3. Nos primeiros versos do livro de Atos, Lucas registra uma breve introdução que serve como ponte e como preparação para a narrativa que trará no livro de Atos. Lucas registra que após padecer, Jesus apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo a eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Em seguida, Lucas registra a ordem de Jesus para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos do alto com poder para serem testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em seguida, Jesus é elevado às alturas, os discípulos ficam olhando atentamente a ele, porém recebem a ordem de 2 homens vestidos de branco que estavam ao lado deles, para que não se maravilhassem com isso, pois o mesmo Jesus que foi elevado aos céus voltará assim como subiu. Essa introdução prepara para a mensagem de Atos, que mostrará o testemunho da igreja com poder e que se estenderá até a consumação, até o retorno de Cristo em glória. A partir do verso 12, Lucas registra as ações para substituírem a Judas, o traidor. De toda a multidão que seguia Jesus, apenas os 11 apóstolos e mais um grupo de 120 pessoas estavam e permaneciam fiéis, aguardando a vinda do Espírito Santo. Estabelecem ali os requisitos para o apostolado, dizendo que o apóstolo chamado deveria ser alguém que acompanhou todo o ministério de Jesus, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do meio deles e levado às alturas. E estes clamam a Deus para que revele quem haveria de substituir a Judas, e Matias é escolhido. Já no capítulo 2, a promessa se cumpre. No dia de Pentecostes, todo aquele grupo de 120 pessoas foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O próprio texto de Atos esclarece quais eram essas línguas. Cada um ouvia aqueles homens falarem na sua língua materna. Eram homens medos, partos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, muitas regiões, e cada um deles compreendia o que os homens falavam. Ouviam falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Para que não houvesse dúvidas, Pedro começa a expor a palavra, dizendo que tudo aquilo acontecia com o cumprimento da própria Escritura. Joel profetizou sobre aquele dia, e além disso, aquele dia estava sendo colocado em vigor, aquela promessa foi colocada em vigor a partir da obra consumada de Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus com muitos milagres, prodígios e sinais, mas que foi rejeitado pelo povo, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. O plano de Deus era perfeito e consistia em todas essas coisas, nos milagres de Jesus, na sua morte, ressurreição e no derramamento do Espírito Santo. Pentecostes era um evento escatológico, assim como foi a morte e ressurreição de Cristo. Diante da pregação de Pedro, o povo pergunta: "O que faremos, irmãos?" E Pedro responde: "Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar." Neste dia, 3.000 pessoas se converteram, e Lucas registra de forma breve como era esse convívio, firmados na doutrina dos apóstolos e continuamente reunidos para partir o pão, perseverando no partir do pão e na comunhão. O capítulo 3 registra um milagre feito por Pedro e João e a pregação de Pedro no templo. Pedro curou um homem paralítico à porta chamada Formosa, e a multidão ficou admirada e espantada com o que aconteceu. Assim que todos se dirigiram para o pórtico de Salomão, Pedro começou a pregar e a lembrar as pessoas que elas mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E em seguida as conforta, chamando-se ao arrependimento e à fé, convertendo-se a Jesus Cristo para a remissão de pecados, para terem seus pecados cancelados. Em Atos capítulos 1 a 3, Lucas mostra que a mensagem do Evangelho continua em vigor.
Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, mas deixou o seu povo como testemunhas das boas novas do seu reino. O evangelho começou a se expandir. Aqueles 120 membros, aquele grupo de 120 pessoas que estavam no início de Atos, no capítulo 1, agora se transformaram em um grande grupo de 3.120 ao final do capítulo 2. E mesmo diante de muitas resistências, o evangelho continua avançando por meio dos seus apóstolos. O compromisso fundamental de Lucas é mostrar que o evangelho não pode ser contido, ele continuará avançando. Esta é a ênfase do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos muito fala sobre o Espírito Santo, mas só é possível falarmos da obra do Espírito Santo se mantivermos a base e o fundamento da obra de Jesus. Notem o quanto Lucas enfatiza a obra do Espírito Santo, mas também a liga à obra de Cristo consumada, como é vista na pregação de Pedro, tanto no dia de Pentecostes, como também após a cura na Porta Formosa. Cristo é o Senhor exaltado que enviou o Espírito. Enviou o Espírito para capacitar os seus discípulos, os seus apóstolos, a anunciarem, a testemunharem da sua obra redentora. A obra de Cristo é justamente a ênfase, é o foco principal da obra do Espírito Santo. Portanto, nós, como Igreja de Cristo, devemos confiar que Ele, o nosso grande Rei, nos concede o seu Espírito, o Consolador que está conosco e nos capacita a pregarmos o Evangelho. Se nós pregamos o Evangelho, não é por conta da nossa força, da nossa capacidade, de nossa eloquência, mas é por termos o Espírito Santo da promessa que foi dado a nós. É importante destacarmos também alguns enganos que podem surgir a partir desses textos. O dia de Pentecostes não é um evento contínuo. Assim como a morte de Cristo e a sua ressurreição foi um evento pontual e único na história, assim também o foi a descida do Espírito Santo. A promessa foi plenamente cumprida. Por isso, não faz sentido continuarmos buscando por novos dias de Pentecostes. Aquele dia foi único, foi o dia em que Deus concedeu seu Espírito Santo, que agora está no mundo e habita em cada crente que deposita sua fé e esperança em Cristo, os quais são capacitados, aperfeiçoados para pregar o Evangelho e para testemunharem de Cristo. Façamos isso até o dia final, até o dia em que aquele que subiu aos céus voltará em glória.